Dei a minha mãe um presente caro de aniversário, mas ela o jogou fora e me chamou de fracassada. Peguei o presente de volta e contei o que tinha dentro da caixa. Agora ela não para de me ligar, dizendo que quer fazer parte da minha vida de novo. Eu tinha 12 anos quando meu mundo virou de cabeça para baixo. Aquela manhã começou como qualquer outra. Papai me deu um beijo de despedida antes de ir trabalhar na empresa de construção onde era gerente de obra. Mamãe mal levantou os olhos do telefone quando ele saiu. Lembro-me de pensar como era estranho que eles costumavam ser tão diferentes um com o outro. Meu nome é Melanie Carter, e essa foi a última vez que vi meu pai vivo. Ele desabou no trabalho naquela tarde. Disseram que foi um ataque cardíaco fulminante. Eu estava na aula quando a diretora me chamou em seu escritório. Mamãe já estava lá, com o rímel perfeitamente intacto, apesar da notícia que acabara de receber. Seu pai se foi, Melanie, disse ela, com a voz firme, firme demais. Eu desmoronei em lágrimas, mas mamãe apenas ficou sentada, dando tapinhas mecânicos nas minhas costas. Naquela noite ouvi mamãe no telefone com sua amiga Linda. Não estava tentando escutar, mas a voz dela ecoava pelas paredes finas da nossa casa no subúrbio. Na verdade, Linda, isso pode ser o melhor, disse ela com a voz baixa, mas clara. Ser viúva é muito mais respeitável do que ser divorciada. Além disso, fico com tudo sem ter que lidar com advogados. Ela riu. Riu de verdade. Eu sei, eu sei. Vou interpretar a viúva enlutada no funeral. Já escolhi o vestido preto perfeito. Sentei-me nas escadas, com a mão na boca para evitar gritar. A irmã do meu pai, tia Sara, foi a única que parecia enxergar além do teatro da minha mãe. No funeral, enquanto todos ofereciam condolências à minha devastada mãe, tia Sara apenas ficou ali, balançando a cabeça tristemente. Ela sabia. Sempre soube como mamãe tratava papai. Mamãe não demorou muito para se curar da perda. Em menos de 3 meses começou a receber um homem para jantar. Seu nome era Richard Thompson, e ele tinha 2 filhos do casamento anterior, Brandon, de 11 anos, e Emma, de 10. Mamãe preparava jantares elaborados quando eles vinham, algo que nunca fez por papai. Melanie, querida, disse ela uma noite com a voz melosa. Richard e eu temos algo para te contar. Eu sabia o que estava por vir, a maneira como eles estavam sentados juntos no sofá de mãos dadas, e mamãe sorrindo como uma adolescente deixava tudo óbvio. Vamos nos casar, anunciou mamãe. Não é maravilhoso? Você terá um novo pai e irmãos. Forcei um sorriso, mas por dentro meu estômago revirava. Que ótimo, mamãe. Parabéns. Richard sorriu para mim, mas seus olhos diziam outra coisa. Brandon e Emma estão tão animados por ter uma nova irmã, disse ele, mas eu já tinha visto como os filhos dele me olhavam durante as visitas, como se eu fosse algo grudado no solado dos tênis caros deles. Naquela noite liguei para a tia Sara e chorei por horas. Ela ouviu pacientemente e depois disse algo que nunca esqueci. Às vezes, querida, a família que você escolhe é mais importante do que a família em que você nasceu. Lembre-se disso. Brandon e Emma se mudaram uma semana depois da lua de mel. Eles imediatamente pegaram os melhores quartos da casa, incluindo a minha sala de brinquedos, que virou o estúdio de arte de Emma. Quando tentei protestar, mamãe apenas disse: "Não seja egoísta, Melanie. Precisamos fazer com que eles se sintam bem-vindos." Mamãe se transformou em uma pessoa completamente diferente depois que se casou com Richard. Passava horas ajudando Emma com o dever de casa ou assistindo aos treinos de futebol de Brandon, enquanto eu jantava sozinha no meu quarto. O jeito que ela olhava para Richard era como se ele tivesse pendurado a lua e as estrelas só para ela. Nunca a vi olhar para o papai daquele jeito. Brandon precisa de chuteiras novas para o futebol, ela dizia. Emma vai fazer aulas de arte neste verão. Sempre havia dinheiro para o que eles precisavam. Enquanto isso, eu aprendi a parar de pedir qualquer coisa. Até coisas básicas, como material escolar novo, vinham acompanhadas de suspiros e revirar de olhos, como se eu fosse irracional por precisar de lápis. Eles começaram a fazer viagens juntos. Nada luxuoso, apenas passeios de fim de semana para cidades próximas ou acampamentos em parques estaduais. Mas eu nunca era convidada. Você só ficaria entediada, mamãe dizia sem nem olhar para mim, enquanto preparava lanches para Brandon e Emma. Além disso, alguém precisa alimentar o gato. Eu acabava indo para a casa da tia Sara durante essas viagens. A pequena casa dela se tornou mais um lar para mim do que a nossa própria casa. Ela nunca teve filhos, mas me tratava como a filha que nunca teve. Isso não está certo, Melanie, dizia ela, vendo-me desfazer minha mala pela 100ª vez. Uma mãe não deve ter favoritos desse jeito. Dei de ombros tentando fingir que não doía. Pelo menos tenho você, tia Sara. Uma noite, quando eu tinha 16 anos, decidi falar sobre faculdade durante o jantar. Estava pesquisando escolas e sonhando em estudar administração. Mamãe. Comecei com cuidado, escolhendo o momento em que todos pareciam de bom humor. Queria falar sobre inscrições para a faculdade. O garfo de mamãe bateu contra o prato. Faculdade, Melanie. Não podemos pagar sua faculdade. Precisamos pensar na educação de Brandon e Emma. Brandon deu um sorriso de canto, e Emma nem tentou esconder a expressão de satisfação. Richard continuou comendo,
como se a conversa não tivesse nada a ver com ele. Mais tarde naquela noite encarei mamãe na cozinha. E o dinheiro do papai? Perguntei. Ele tinha seguro de vida e economizou por anos. O rosto dela se endureceu. Gastei esse dinheiro cuidando de você nos últimos 4 anos, retrucou ela. Comida, roupas, moradia. Você achava que tudo isso era de graça? Pare de ser arrogante, Melanie. Você não pode simplesmente exigir coisas de mim. Fiquei ali parada, atordoada pelo tom frio dela e pela mentira óbvia. Papai trabalhou duro para guardar aquele dinheiro para o meu futuro, e agora, tudo tinha sido gasto na nova família perfeita dela, enquanto eu assistia de fora. No fim de semana seguinte fui para a casa da tia Sarah, com as lágrimas ainda ardendo nos olhos. Sentamos à mesa da cozinha, o cheiro de café fresco preenchendo o ar, enquanto eu contava tudo sobre como mamãe destruiu meu sonho de ir para a faculdade. A tia Sarah ouviu em silêncio, as mãos envolvidas na caneca de café. Quando terminei de falar, ela se levantou sem dizer nada e desapareceu em seu escritório. Ouvi o som de gavetas se abrindo e fechando. Logo, ela voltou com um envelope grosso. Seu pai veio me ver cerca de 2 semanas antes de morrer, disse ela, deslizando o envelope pela mesa. Foi estranho. Ele parecia preocupado, quase como se soubesse que algo ia acontecer. Ele me deu isso e me fez prometer que guardaria até você estar pronta para a faculdade. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o envelope. Dentro havia um extrato bancário, uma conta poupança substancial em meu nome, com a tia Sarah como responsável. Papai vinha guardando dinheiro em segredo por anos. Ele disse que sua mãe estava agindo de forma diferente, explicou a tia Sarah, com a voz suave. Ele queria garantir que o seu futuro estivesse seguro, não importa o que acontecesse. O dinheiro vem acumulando juros desde então. Desabei em lágrimas, mas dessa vez eram de gratidão e amor pelo meu pai, que me protegeu mesmo depois de partir. Não podemos contar à mamãe sobre isso, disse eu enxugando os olhos. A tia Sarah concordou com um aceno. Nos 2 anos seguintes me concentrei nos estudos, mantendo silêncio sobre meus planos para a faculdade. Brandon e Emma não perdiam uma chance de me lembrar do meu futuro. Ei, Melanie, Brandon zombava no corredor. Ouvi dizer que o restaurante do centro está precisando de um lavador de pratos. Melhor se candidatar logo. Emma se juntava. Talvez, se tiver sorte, eles deixem você limpar as mesas também. Eles riam como se fosse a piada mais engraçada do mundo. Eu apenas passava por eles, em silêncio, o que os deixava ainda mais irritados. Então chegou o dia da formatura. Eu mal havia tirado o capelo e a beca quando mamãe e Richard me chamaram para uma conversa séria na sala de estar. Eles se sentaram no sofá como juízes prestes a dar uma sentença, enquanto eu permanecia em pé diante deles. Melanie, começou Richard com a voz firme. Você tem 18 anos agora. Fomos generosos, mas precisa entender que não pode morar aqui para sempre. É hora de arranjar um emprego e começar a se sustentar. Sorri calmamente. Eu entendo perfeitamente. Vou sair na próxima semana. Eles trocaram olhares surpresos. Claramente esperavam resistência ou lágrimas. Mamãe abriu a boca, como se fosse dizer algo, mas logo a fechou novamente. Bom, Richard finalmente conseguiu dizer. Isso é muito maduro da sua parte. Nenhum dos dois perguntou para onde eu iria ou como me sustentaria. Estavam aliviados demais por eu ter aceitado tão facilmente para se arriscarem a fazer perguntas que pudessem complicar as coisas. O dia da mudança chegou mais rápido do que eu esperava. Empacotei minha vida em 4 caixas de papelão e 2 malas. Era surpreendente o quão pouco eu tinha acumulado ao longo dos anos, quase como se, subconscientemente, eu estivesse me preparando para esse momento o tempo todo. A tia Sarah chegou com seu Honda azul exatamente às 9 da manhã. Observei pela janela do meu quarto enquanto ela estacionava, meio esperando que mamãe ou alguém mais viesse ver o que estava acontecendo. Mas a casa permaneceu em silêncio, embora eu pudesse ver movimento por trás das cortinas do quarto de Emma. Enquanto nos afastávamos, observei a casa onde cresci diminuir no espelho lateral, até desaparecer completamente. Eu não chorei. Pelo contrário, senti-me mais leve a cada quilômetro que nos separava daquela casa de pretensões cuidadosamente construídas. Passei o verão trabalhando no Sunshine Café, servindo café e sanduíches para clientes que sempre me davam boas gorjetas e me tratavam como parte da família. A dona, a senhora Peterson até me deixava fazer turnos extras para economizar mais para as despesas da faculdade. Setembro chegou e eu embarquei em um avião para começar minha nova vida na Marshall State University, a 3 estados de distância de tudo o que eu conhecia. O programa de administração de empresas era desafiador, mas mergulhei de cabeça nos estudos. Minha colega de quarto, Jéssica, se tornou minha primeira amiga de verdade desde o ensino fundamental. No início, ela não sabia toda a minha história, mas quando soube, apenas me abraçou e disse: "Perda deles, garota. Perda deles." A página do Facebook da minha mãe se tornou a janela para a voz e para a vida que eu havia deixado para trás. Lá estavam eles, a família perfeita, sorrindo nos torneios de futebol do Brandon, celebrando as vitórias artísticas da Emma, tirando selfies de férias na praia. As legendas sempre pareciam textos de propaganda. Tão orgulhosos dos nossos filhos incríveis, nada melhor do que tempo em família.
Eu nunca era mencionada, nem uma vez. Era como se eu nunca tivesse existido. Passei os feriados na casa da tia Sara, cozinhando juntas e assistindo a filmes antigos. Criamos nossas próprias tradições, e elas significavam mais para mim do que qualquer jantar forçado em família. Às vezes ela me pegava olhando as postagens da minha mãe nas redes sociais, e gentilmente tirava o telefone das minhas mãos. Não se torture, ela dizia. Você está escrevendo sua própria história agora. E eu estava. Me formei summa cum laude, com ofertas de emprego já alinhadas, graças aos meus estágios e ao meu desempenho acadêmico. O pai da Jessica, Sr. Reynolds, dirigia uma grande empresa de marketing e notou meu trabalho durante a apresentação de um projeto na faculdade. Precisamos de mentes afiadas como a sua, ele disse na minha entrevista. Seus professores falam muito bem de você. Comecei como analista júnior, mas não me contentei em permanecer lá. Trabalhava até tarde, assumia projetos extras e estudava as tendências de mercado no meu tempo livre. Em 5 anos, fui promovida 2 vezes e tinha economias suficientes para dar entrada no meu próprio apartamento. No dia em que assinei os papéis do financiamento, fiquei na sala vazia, com as chaves na mão, e finalmente deixei as lágrimas caírem. Eram lágrimas de felicidade, orgulho e realização. Eu tinha conseguido, nos meus próprios termos. Então veio a maior surpresa. O Sr. Reynolds me chamou em seu escritório, cerca de 7 anos depois que comecei na empresa. Estamos criando um novo cargo, disse ele, deslizando uma pasta pela mesa. Diretora Sênior de Desenvolvimento Estratégico. A diretoria e eu concordamos que você é a pessoa certa para o trabalho. Abri a pasta e quase engasguei ao ver o valor do salário. Era mais dinheiro do que eu imaginava ganhar, especialmente na minha idade. Nunca vi sentido em exibir minha vida online. Claro, eu tinha redes sociais, mas as usava apenas para postar ocasionalmente fotos de pôr do sol ou cafeterias. A tia Sara era a única que sabia sobre minhas promoções, meu novo apartamento ou o Mercedes preto que comprei como recompensa por conquistar o cargo de diretora. Você merece cada centavo, ela dizia orgulhosa, sempre que eu compartilhava minhas conquistas com ela. Enquanto isso, as redes sociais de Brandon e Emma eram como rolos infinitos de mediocridade. Brandon posava ao lado de seu Hyundai Elantra, usado com legendas como "Vivendo o sonho, vida de luxo abençoada". Emma postava fotos no shopping local, marcando marcas de grife que claramente não podia comprar. Uma postagem em particular me fez rir. Brandon, ao lado do carro, em algum evento local, escrevendo: "Quando o trabalho duro compensa, sucesso, empreendedor". Eu li isso enquanto estava sentada no meu Mercedes AMG, que valia mais do que o salário anual dele, mas eu não sentia necessidade de provar nada a ninguém. Então veio a mensagem que mudou tudo. Apareceu no meu Facebook em uma manhã de terça-feira. Melanie, é sua mãe. Meu aniversário de 55 anos está chegando no próximo mês, e vou fazer uma celebração em um restaurante caro, o LeBlanc. Você provavelmente nunca ouviu falar dele. Espero que compareça. Será no dia 15, às 19 horas em ponto. Não me envergonhe. Fiquei olhando para a tela, lendo a mensagem várias vezes. 12 anos de silêncio, e foi assim que ela decidiu me procurar. Sem um "como você está?", sem tentativa de reconciliação, apenas uma ordem para aparecer na festa dela, com uma alfinetada sobre o restaurante. Quase apaguei a mensagem naquele instante, mas algo me deteve. Talvez fosse curiosidade, ou o desejo de ver o que aconteceria. Eu observei em silêncio enquanto o pequeno pacote repousava no final da mesa, como uma pedra lançada em um lago, causando um desconforto silencioso entre os convidados. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, exceto pelo tilintar dos talheres e o som abafado da música ambiente. Respirei fundo, mantendo a calma. Você poderia ao menos abrir, mãe, sugeri com um tom neutro. Para quê? Ela bufou. Já sei que não é nada que precisei. Brandon e Emma riram discretamente, trocando olhares cúmplices. Eu me levantei, caminhando lentamente até o fim da mesa. Peguei o pacote e segurei-o firme. Tudo bem, se você não quer, acho que posso usar. Desembrulhei com cuidado, revelando um cartão de viagem dourado e uma brochura discretamente luxuosa. 2 semanas nas Maldivas, voo em primeira classe, suíte em resort 5 estrelas. Pude ouvir as risadas de Brandon e Emma morrerem no ar. Os olhos da tia Linda quase saltaram. A expressão de Rachel se transformou em puro espanto. A sala ficou completamente em silêncio. A boca da minha mãe se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Pensei que talvez você gostasse de um presente que realmente marcasse sua nova fase, mas se não for útil... Fechei a caixa e guardei de volta na minha bolsa. Os olhos de Brandon se arregalaram. Emma parecia tentar controlar a curiosidade, mas não conseguia parar de olhar para o pacote. Maldivas? Murmurou Emma. Sim. Sorri, ajustando o cabelo atrás da orelha. Mas acho que prefiro tirar umas férias. Faz tempo que não viajo. Espere. Minha mãe finalmente conseguiu falar, a voz mais suave, quase trêmula. Eu... Não se preocupe, mãe. Não quero te envergonhar. Afinal, é sua festa. Dei um sorriso educado, mas frio. Feliz aniversário.
Apertei levemente o ombro da tia Sarah ao passar por ela. Ela retribuiu com um olhar que misturava orgulho e diversão contida. No caminho para fora do restaurante, ouvi a tia Linda sussurrar para Rachel. Você viu aquilo? Maldivas! E pela primeira vez naquela noite deixei escapar um pequeno sorriso de satisfação. Brandon e Emma riram discretamente atrás das mãos. Alguns convidados pareciam desconfortáveis, enquanto outros pareciam estar se divertindo com o drama. Richard continuou comendo sua sobremesa como se nada estivesse acontecendo. Eu peguei a caixa calmamente, limpando as migalhas da toalha que haviam grudado no elegante embrulho. A sala ficou em silêncio, todos esperando para ver o que eu faria em seguida. Sabe o que é engraçado, mãe? Disse eu com a voz firme. Dentro desta caixinha tem um recibo de uma viagem de luxo para 2 pessoas para as Maldivas. Passagens de primeira classe, resort 5 estrelas, tudo incluído. Valor total, $115.000. O rosto dela perdeu a cor. Emma deixou o garfo cair com um estrondo. E isso é impossível, gaguejou minha mãe. Você não poderia pagar algo assim. Está obviamente mentindo. Eu não consegui conter o riso. Você saberia se eu poderia pagar ou não, se tivesse mostrado algum interesse na minha vida nos últimos 12 anos. Mas deixa eu te atualizar. Sou diretora sênior no Reynolds Marketing Group. Tenho meu próprio apartamento na cidade. E aquele táxi que você zombou? Eu o peguei porque não quis deixar meu Mercedes estacionado neste bairro. A boca de Brandon ficou aberta. Emma parou de rir. Mas já que você está tão convencida de que sou um fracasso, continuei guardando a caixa de volta na bolsa. E você claramente não quer nada de mim. Não vou estragar mais seu aniversário. Aproveite sua TV. Ouvi dizer que a resolução é quase tão boa quanto a do meu home theater. Saí de cabeça erguida, o som dos meus saltos ecoando no silêncio repentino. O maître chamou um táxi, e eu fui direto para a casa da tia Sarah. Ela estava me esperando, com 2 xícaras de chá fumegando na mesa de centro. Contei tudo o que havia acontecido. Algumas pessoas nunca mudam, suspirou balançando a cabeça. Sua mãe sempre se interessou mais por aparências do que pela realidade. Ainda estávamos conversando quando meu telefone começou a tocar. Número desconhecido, mas eu sabia quem era. Melanie, querida. A voz da minha mãe pingava doçura. Estive pensando sobre o que aconteceu. Ah, é? Respondi friamente. Sim, e percebi que talvez tenha sido precipitada. Se você ainda estiver disposta a me dar aquele presente, eu adoraria aceitá-lo. Podemos usar isso como um recomeço. Quero fazer parte da sua vida de novo. Somos família. Não, eu disse, finalmente entendendo algo importante. Não somos família. Somos apenas pessoas que compartilham o mesmo DNA. Você não quer restaurar nosso relacionamento. Você só quer aquele pacote de viagem. Desliguei. Meu telefone não parava de tocar depois que deixei a cidade. Minha mãe ligou de números diferentes, do celular, do telefone fixo, até do telefone de Richard. Quando percebeu que eu não atenderia, as mensagens começaram a chegar. Melanie, por favor, me liga de volta. Precisamos conversar sobre isso. Estive pensando no que você disse sobre seu trabalho. Talvez você pudesse ajudar Brandon a começar no marketing. Ele é muito criativo. Emma tem dito que adoraria estagiar em uma empresa grande como a sua. Ficaria ótimo no currículo dela. A casa precisa de alguns reparos, e já que você está indo tão bem, cada mensagem era mais transparente que a anterior. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma menção ao passado, apenas um fluxo interminável de pedidos e indiretas sobre o meu dinheiro. Era como assistir a um jogador desesperado tentando recuperar as perdas. Só que o que minha mãe havia perdido não era dinheiro, era a relação com a filha. Li cada mensagem com um distanciamento estranho, como se estivesse estudando um caso para o trabalho. As táticas eram quase impressionantes na variedade. Culpa. Sou sua mãe. Como você pode me ignorar? Bajulação. Você se tornou uma mulher tão bem-sucedida. Manipulação. Família deve ajudar família. Ameaça. Vou contar a todos que você abandonou sua mãe. Sua mãe tem me ligado sem parar. Tia Sarah me disse pelo telefone uma semana depois que voltei para casa. Ela apareceu na minha casa hoje, acredite se quiser. Exigiu que eu desse seu endereço. O que você disse? Perguntei, já sabendo a resposta. Disse que ela saísse da minha propriedade antes que eu chamasse a polícia. Tia Sarah riu. Você devia ter visto a cara dela. Ela continuava dizendo que tinha o direito de saber onde a filha mora. Lembrei a ela que abriu mão desse direito há anos. Pude imaginar minha mãe parada na varanda de tia Sarah, provavelmente vestindo uma de suas roupas caras, tentando intimidá-la para conseguir o que queria. Era o mesmo padrão que eu havia visto a vida inteira. Ela não lidou bem com isso, continuou tia Sarah. Começou a gritar sobre como somos ingratas e sobre todos os sacrifícios que fez por você. Acho que os vizinhos ouviram tudo. Quando percebeu que eu não cederia, foi embora furiosa. Mas Melanie, tome cuidado. Ela parecia desesperada. Já bloqueei ela em tudo, garanti. Redes sociais, telefone, e-mail, tudo. E a segurança do meu escritório sabe que ela não deve entrar, se aparecer. Depois que desligamos, caminhei pelo meu apartamento, observando tudo o que eu havia construído para mim. Os móveis modernos que escolhi, as obras de arte nas paredes, a vista da cidade.
tudo conquistado com meu próprio esforço. Pensei nas mensagens da minha mãe e em seu súbito interesse pela minha vida, agora que sabia que eu tinha dinheiro. No final era quase engraçado. Ela havia jogado fora o relacionamento com sua filha, pela aparência de uma família perfeita, e agora estava desesperada para voltar à minha vida por causa da aparência de sucesso. Mas ela me ensinou uma lição valiosa. Família não é sobre documentos legais, é sobre amor, apoio e estar presente nos bons e maus momentos. Eu tinha isso com tia Sara. Na manhã seguinte liguei para a agência de viagens e mudei o nome do pacote para as Maldivas para Sarah Carter. Quando contei à minha tia, ela tentou recusar, mas insisti. Você merece isso mais do que ela jamais mereceu, eu disse. Você foi mais mãe para mim do que ela jamais foi. Tia Sara me abraçou forte. Pela primeira vez em anos senti que estava exatamente onde deveria estar.